Vamos dar continuidade ao bloco visto na primeira parte da aula número 3, Excel 2010, primeiras funções. Na primeira parte desse bloco de aulas, nós construímos a planilha do mês de janeiro de 2015 com os gastos mensais. Fizemos o somatório desses valores na coluna C13 e demos formatação de tabela, conforme visto nesse bloco. Na planilha de fevereiro de 2015, nós aproveitamos a formatação da planilha de janeiro, copiando ela para cá, criamos a coluna diferença, que calcula a diferença entre os gastos desse mês e os gastos do mês anterior. Lembrando que quando os valores estiverem em vermelho, foi porque gastamos menos este mês que o mês anterior. E onde estiver de azul, gastamos mais. Esse colorido azul e vermelho foi decidido através da formatação condicional. Solicitamos ao computador que os valores fossem preenchidos na cor vermelha, a fonte, quando gastássemos um valor menor que o do mês anterior, ou quando os valores fossem negativos, e que fossem exibidos a cor azul na fonte, quando os valores de gasto ficassem maior que o gasto do mês anterior, ou seja, valores positivos. Aqui na parte de baixo, fizemos a soma somente dos valores positivos, usando a função soma-se. Na parte de baixo, usamos o mesmo soma-se para somar somente os valores negativos. Agora, vamos preencher a tabela do mês de março. Para isso, vamos em planilha 3, daremos 2 cliques sobre seu nome e mudaremos para março 2015. Seria interessante aqui não digitarmos caracteres especiais. Portanto, basta digitar marco-15. Mais à frente falaremos melhor sobre isso. Ok. Queremos transferir toda a formatação encontrada na planilha de fevereiro para a planilha de março. Clicamos na planilha de fevereiro, clicamos acima do número 1 e à esquerda do bloco A, para que toda a planilha seja selecionada. Clicamos no botão copiar na área de transferência e vamos para a planilha 3. Também clicamos acima do número 1 e à esquerda do bloco A. E na área de transferência, vamos clicar na parte de cima do botão colar. Veja que tudo que tinha na planilha de fevereiro foi trazido para a planilha de março. Duas coisas não foram copiadas de lá para cá. Inclusive, já vimos na primeira parte desse bloco de aula. Não foram trazidos para cá a limpeza feita pelo exibição, eliminar linhas de grade. Essa parte na formatação não se elimina, teremos que refazer isso manualmente. Acabamos de fazer, viemos em exibição e eliminamos linhas de grade. Outra coisa que também teremos que adequar manualmente é o zoom. O zoom das planilhas de janeiro e fevereiro é tamanho 130. A de março veio no padrão default, que é 100%. Para atualizar esse padrão, vamos ter que clicar no botão de mais, aqui na guia, que aumenta o zoom da planilha. Observem agora que a planilha de fevereiro, deixa eu clicar num botão, num bloco em branco, está com zoom de 130%, igual à planilha de março, com o mesmo zoom. Veja, se clicarmos entre uma e outra, o que muda é só o posicionamento da célula selecionada. Aqui no mês de março e aqui no mês de fevereiro.
Vamos limpar todos os valores digitados na planilha de março, mas que se referem ao mês de fevereiro. Interessante, a diferença aqui está exibindo um valor. Que valor seria esse? Lembre que a fórmula aqui digitada é C5, valor atual, menos o mês anterior. Observe que, como fizemos uma cópia do mês de fevereiro para o mês de março, aqui está subtraindo os valores de janeiro, quando deveriam estar sendo subtraídos os valores de março. Para corrigirmos isso, selecionaremos todas essas células e aplicaremos um delete. Na sequência, vamos redefinir o que nós queremos. Nós queremos a diferença agora entre o mês de março e o mês de fevereiro. Para isso, clicamos no igual, valor de março primeiro, C5, menos, agora vamos atrás da célula C5 do mês de fevereiro. Mês de fevereiro, célula C5. Observe aqui na barra de fórmulas, C5 do mês de março, menos C5 do mês de fevereiro. Damos um Enter, e olha só, por que o valor 480? Esta é a despesa no mês de fevereiro. Por que ela foi transferida para cá totalmente em vermelho? Porque nós pedimos a subtração entre o gasto desse mês e do mês anterior. Como o gasto desse mês está em branco, é como se eu não tivesse gastado nada e economizei então 480. Mas é lógico que isso não aconteceu. Vou agora digitar os valores referentes aos gastos no mês de março. Veja que ao terminar de digitar todos os valores referentes aos gastos mensais do mês de março, ele já fez a soma. Podemos confirmar se essa soma está correta, selecionando esse bloco de células, como foi visto na aula anterior, e conferir na barra de status que as 8 células selecionadas têm uma soma no valor de 1.323, aqui exibido. E a média desses valores também já está aqui calculada, mas não nos interessa nesse bloco. Observem que somente a primeira diferença aconteceu, e ela agora aconteceu na cor azul. Vamos repetir a compreensão dessa informação. No bloco anterior, vimos que toda vez que o valor ficasse em azul, é porque neste mês gastamos mais em relação ao mês anterior. Vejamos, em março gastamos 515, é o que está aqui na célula C5 do mês de março. No mês de fevereiro, gastamos 480. Então, vamos chamar a calculadora. Se fizermos o cálculo, 515, que é o valor do gasto atual, que foi o que nós pedimos para ele fazer aqui na célula E5. Valor atual menos valor anterior. Realmente é uma diferença para mais de R$ 35. Isto é, gastamos R$ 35 esse mês a mais em relação ao mês anterior. Por que as demais células não foram preenchidas? Lembrem-se que, como elas estavam com referência ao mês de janeiro, nós simplesmente limpamos todas as células. Agora eu vou repetir essa fórmula, que já está preparada para o mês de fevereiro. Março se compara com fevereiro. Vamos repetir essa fórmula para todas as outras células. Para fazer isso de uma maneira mais rápida, clicamos no cantinho direito inferior e usamos a alça de completar, arrastando a célula, para preencher as demais células.
Repare que alguns valores ficaram em azul. E isso significa que são gastos que eu fiz a mais em relação ao mês anterior. Vamos comparar aqui, por exemplo, frutaria. Esse mês gastei 128. No mês anterior, 125. Portanto, gastei R$ 3 a mais. Açougue esse mês, eu gastei 135. No mês anterior, 203. Vamos chamar a calculadora para conferir. 135 foi o gasto desse mês, menos 203, o gasto do mês de fevereiro. Ah lá, realmente economizei 68 centavos, ou seja, gastei R$ 68 a menos do que o mês anterior. Já na educação, gastei R$ 16 a mais e assim por diante podemos fazer análise de cada um. Observe que no bloco anterior, primeira parte dessa aula, nós usamos o soma-se para somar somente os valores que fossem positivos. Observe que ele já atualizou essa soma. Ele somou todos os valores que estão no bloco de E5 até E12, somente os que têm valores maior que zero, que era o critério. Então, para usar o comando soma-se, que é a condição, soma seguindo uma condição, primeiro temos que fornecer um intervalo, que no nosso caso é de E5 até E12. Digitamos um ponto e vírgula, e na sequência temos o critério. Qual é o critério? Somar-se, ou somar somente se todos os valores forem positivos. Embaixo, pedimos para que ele fizesse a soma se os valores contidos no intervalo de E5 até E12 fossem o quê? Menores que zero. Então, menores que zero é o critério. De E5 até E12 é o intervalo que foi selecionado para ele observar e proceder à soma. E o ponto e vírgula separa intervalo de critério para ele entender o que ele deve fazer. Vamos conferir apenas se esses valores estão adequados. Vamos chamar a calculadora, vamos limpar a sua memória e vamos somar somente os valores positivos, que estão em azul, e repare que ele está seguindo a formatação que usamos na planilha de fevereiro. Ele segue essa formatação porque nós fizemos uma cópia da planilha de fevereiro e só estamos corrigindo os valores, ou melhor, atualizando os valores. R$ 35 está na cor azul, positivo, o número 3, o número 16 e o número 8. A soma desses quatro valores, 62. Agora vamos aos valores negativos. 68, 3, 202 e 18. Uma soma igual a 291. Aqui na nossa soma não apareceu o sinal negativo porque somamos os números em módulo, ou seja, como se fossem positivos. Mas como eles são realmente negativos, o programa exibe o sinal característica desse número. Vamos mais uma vez minimizar a calculadora. E agora vamos passar para a última instrução vista nessa aula de número 3, nesse segundo bloco. Nem sempre somos nós mesmos que digitamos os valores de uma planilha. Às vezes precisamos confiar numa outra pessoa para fazer essa digitação. E essa pessoa, por não entender exatamente como elaboramos a planilha, pode entrar com valores errados. Para evitar isso, tratamento de erros serão necessários. O que significa tratamento de erros? Evitar que o usuário ou digitador digite um valor que esteja fora do estabelecido. Por exemplo, esse bloco de valores aqui não pode receber nenhum valor negativo, porque não existe gasto negativo, existe dívida.
mas não é o que nós estamos fazendo aqui. Nós sabemos que cada um desses gastos podem ter sido pago à vista ou a prazo, mas estamos considerando como se todos eles tivessem um gasto à vista. Então, não há sentido digitar valor negativo. Também não há sentido digitar nenhum valor acima, por exemplo, de 2.500. Se estamos supondo que a pessoa que aqui está com suas despesas registradas tem um salário de 2.500, então não é possível que ela gaste mais que isso. Então vamos limitar esse bloco a um mínimo igual a 0 e um máximo igual a 2.500. Para fazermos isso, esse bloco de valores tem o nome de dados. Vamos para a guia Dados. Vamos procurar pelo botão Validação de Dados, que faz parte do bloco Ferramentas de Dados. Nesse bloco Validação de Dados, vamos clicar no botão e vai aparecer essa janela. Essa janela me permite fazer a validação de dados. O que nós vamos fazer hoje é dizer ao computador, ou ao computador, qual o critério que eu quero para considerar válido. Aqui está dizendo que ele deve permitir qualquer valor, mas foi exatamente isso que falamos que não deve acontecer. Então ele, a partir de agora, só deve permitir números o quê? Decimais, porque estamos trabalhando com o formato moeda, e já estabelecemos que tem um mínimo e um máximo. O mínimo é 0, porque não haverá gastos negativos. Poderão sim existir dívidas, mas não gasto negativo. E um valor máximo de 2.500, que foi o que estipulamos para ser o salário dessa pessoa. Então, nenhum gasto menor que 0 e nenhum gasto acima de 2.500. E é permitido o formato decimal. Vamos clicar no botão OK e percebermos se realmente o que foi que aconteceu. Vamos aqui no lugar de um desses valores tentarmos digitar exatamente o oposto do que nós pedimos. A gente disse, ou nós pedimos, nenhum valor menor que 0, só acima de 0 e abaixo de 2.500. Vou tentar digitar um valor menor que 0, por exemplo, menos 1. Repare que há uma mensagem dizendo que o valor inserido não é válido. Outro usuário restringiu valores que podem ser inseridos nessa célula. Aqui, o Microsoft Excel, através de suas janelas de comunicação com o usuário, está dizendo a ele que ele cometeu um erro e que alguém preparou para que esse erro não fosse cometido. Se você clicar no botão Repetir, ele vai permitir você tentar entrar com um novo valor. Por exemplo, eu vou tentar agora um valor acima de 2.500. 2.501. E ele vai me dar exatamente a informação de que o valor não é válido, porque houve essa restrição. Ele está entendendo que nenhum valor menor que 0, nem acima de 2.500 possa ser digitado. Se eu clicar no botão Cancelar, ele volta ao valor inicial que havia sido previsto na tabela. E daqui por diante, todo bloco, em qualquer ponto dele, não aceita valor negativo e também não aceita valores acima de 2.500. Você deve ter percebido que à medida que eu digito valores acima de 2.500, além da mensagem, fica aqui esse jogo da velha. Esse jogo da velha aparece toda vez que o valor a ser exibido não cabe dentro da largura da célula. Então, a única coisa que devemos fazer, quando não estivermos inserindo valores errados, é simplesmente expandir a largura da coluna e o valor passa a ser exibido. Vejamos, vou retrair o tamanho da coluna C
E repare que, alterando a largura da coluna C, apareceu o jogo da velha. É porque o valor que deve ser exibido aqui está ele logo embaixo, 1323, não cabe nessa largura. Expandindo a largura da coluna, o número será exibido normalmente. Voltemos para a página inicial e na aula de número 4, vamos falar um pouquinho mais sobre formatação de validação de dados. Nós vamos de novo voltar à guia dados e vamos falar um pouco mais sobre validação. Até a próxima aula. Vamos salvar de novo o arquivo, confirmando para que todas as alterações sejam registradas. Ele pede confirmação, vamos clicar em sim e até a aula de número 4.